O assunto que eu vou falar aqui hoje, eu confesso que torcedor comum, em média, na média, não dá muita importância. Mas é exatamente por conta desse tipo de coisa que eu vou falar aqui que o Santos tá na merda que tá. Sem sombra de dúvidas. Eu acho sim que existe hoje um grupo maior de torcedores comuns que estão mais preocupados com esse tipo de coisa, mas ainda acho que é uma minoria. E eu acho que a gente precisa tentar mudar isso. E a gente vai mudar isso a partir de canais como esse. Porque o que mais tem é canais que ignoram isso e dão foco pro campo e bola, porque sabe que é o que o torcedor se preocupa mais e estão preocupados com as suas próprias audiências. Ah, não, se eu falar sobre isso vai ter menos audiência, então eu não vou falar sobre outra coisa. E outra, se eu falar com isso eu vou melindrar o dirigente, e aí eu vou lá fazer uma coletiva, posso ser maltratado, não sei o que os caras pensam. Não sei o que os caras pensam. Ou eu não vou conseguir aquela exclusiva que eu gostaria, ou eu não vou ter mais a entrada, os caras vão tirar meu crachá, eu não sei o que os caras pensam. Mas eu tento fazer uma coisa diferente. Até porque eu não dependo do Santos, dos dirigentes do Santos, dos jogadores do Santos, de ninguém do Santos para absolutamente nada. E eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de não ter rabo preso com o senhor ninguém. E não vou ter nunca. Não vou ter nunca. Isso é passo fundamental do meu trabalho. Enfim, saiu uma matéria hoje, lá no site do UOL, lá no UOL, assinada na coluna, assinada pelo Rodrigo Matos, da coluna do Rodrigo Matos, que é um dos jornalistas mais importantes do UOL hoje, é um desses caras, poucos caras que dão luz para essa questão de finanças e tudo mais, e trouxe uma matéria estarrecedora com relação à gestão de 2025 do Marcelo Teixeira e que vai levar o Santos para dois caminhos. Ou para destruição ou para uma venda que é bem pior do que aquela venda que a gente gostaria que acontecesse. Porque um clube que tá, não digo bem das pernas, porque seria difícil, mesmo o Marcelo, mesmo com uma gestão boa, colocar o Santos de maneira administrativa, por todas as gestões que passaram antes dele, a gente tem que reconhecer, não é só culpa dele, fizeram com o clube, seria muito difícil ele colocar o Santos numa situação muito favorável para venda. Seria difícil. Mas ele está piorando ainda mais as coisas de uma maneira muito rápida e pior, sem resultado no campo. Eu já vi muitos clubes que assim, fizeram barbaridades do ponto de vista financeiro, loucuras completas, mas conseguiram pelo menos reverter isso em títulos, isso em conquistas, isso em relevância. Não é o caso do Santos, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que não tem técnico, que nenhum técnico quer vir para o Santos. Então não é definitivamente o caso do Santos. Tá tudo errado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui passo a passo. Tá bom? Lembrando, para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e se tornar membro aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma reagida com vocês à matéria. Antes de Neymar, importante saber aqui. Santos acumulou 129 milhões em empréstimos e antecipações. O Santos foi um dos times do futebol brasileiro que aceleraram investimentos no início de 2025 na esteira da chegada de Neymar. A ousadia do clube ocorreu apesar de ter as contas comprometidas por empréstimos, antecipações e pagamentos de contratações anteriores. É o que mostra o balanço de 2024 do Clube da Baixada Santista. O documento revela um total de 129,6 milhões em empréstimos e antecipações. Até aí a gente já tinha visto no balanço. Desse total, quase tudo é para ser pago ou descontado em 2025. São 80 milhões de reais só em adiantamentos de contratos de TV e outros direitos, dinheiro que teoricamente o clube deixa de receber esse ano. Então assim, para o Santos, no balanço de 24, fechar com um déficit de 105, ou seja, 105 milhões negativos, ele teve que antecipar 80 milhões de contratos de TV e outros direitos. Se o Santos não tivesse antecipado, o déficit teria sido de quase 200 milhões de reais. Isso representa um crescimento em relação ao final de 23. O total de antecipações e empréstimos estava em 85 milhões antes do primeiro ano de Marcelo Teixeira. Ou seja, se criticou o Rueda, que teria antecipado contas do Marcelo Teixeira, mas o Marcelo Teixeira antecipou contas do próprio Marcelo Teixeira esse ano. Então, tem sido uma coisa meio comum no Santos ao longo dos últimos anos.
Esse dinheiro foi necessário, é verdade, para cobrir a perda de receita com a Série B, um gasto além da conta e os buracos deixados pela gestão Rueda. Lembramos que o clube tinha salários atrasados e um transfer ban quando Marcelo Teixeira assumiu a presidência. Portanto, fiz questão de reiterar, não é só culpa dele. Com isso, em 2024, o Santos fechou com um prejuízo de 105 milhões de reais no ano. Isso apesar de ter uma receita de 459 milhões de reais turbinada por venda de jogadores, já que o dinheiro da TV caiu consideravelmente. O que isso diz aqui? Que com venda de atletas em 2024, ano de Série B, o que caiu no bolso do Santos em 2024, o Santos conseguiu ter uma arrecadação maior do que vinha tendo na Série B. Então esse papo de não teve receita suficiente na Série B, por isso que a gente teve que antecipar, não cola. E também não conseguiu reduzir o volume de suas dívidas no mercado da bola. No total, o clube tem 156 milhões a pagar em negociações de jogadores, seja por direitos e comissões. A maior parte vence esse ano. O valor é superior aos 141 milhões que o Santos tem a receber por transferências, sendo 114 na atual temporada. Isso cria um cenário de asfixia financeira para o Santos. O clube tem compromissos de 377 milhões de reais para serem pagos durante o ano. Enquanto isso, o dinheiro está disponível para um ano, é de 216 milhões. Ou seja, vai cair na conta do Santos 216, mas o Santos tem 377 para pagar. Olha o buraco que o Santos está. Foi com um buraco desse tamanho para a temporada 2025 que o Santos acelerou os investimentos do time. Então assim, você olhava essa situação, isso aqui tudo muito antes de você contratar qualquer jogador. Era como começou o ano do Santos. Você olhava e dizia, vai entrar 216, mas vai sair 377. Fazer uma conta básica aqui de padaria que o Rodrigo Matos não fez a matéria dele. Vamos ver qual era o déficit assim para começar o ano. 377 menos 216. Então assim, você já começou o ano com 161 milhões de déficit, certo? Beleza. Foi com um buraco desse tamanho para a temporada de 2025 que o Santos acelerou os investimentos do time. Comprometeu-se a pagar 4,1 milhões por mês a Neymar e gastou pelo menos 100 milhões em compras de direitos com Roleiser e Tassiano. Só Roleiser e Tassiano juntos custaram 100 milhões de reais aos cofres do Santos. Sem contar o aumento do salário desses times, salários renegociados de jogadores que jogaram a Série B que ganhariam mais. Furt está aí ganhando 1,4, 1,5 milhão por mês, não faz nem parte do elenco. Eu falo 1,4, 1,5 porque a conta que eu fiz lá atrás, que era 1,3, falando que ele ganharia 1,3, era num dólar de 5 e alguma coisa. O dólar já subiu para quase 6. Só fazer as contas. Hoje o salário do Furt em contrato é reajustado pelo dólar, mensalmente. Então hoje o Furt tira quase 1,5 milhão do Santos por mês, não faz nem parte do elenco. Ele sabe quanto que ele tirava na temporada passada? 350 mil. Porque não era pago as luvas e também não era pago os direitos de imagem. Esses direitos de imagem, essas luvas ficaram para 2025, mais as luvas de 2025 e as imagens de 2025. Deu para entender? Ele está recebendo tudo que ele tem que receber esse ano, mais o que ele deixou de receber ano passado. E isso chega-se nesse salário catastrófico para o Santos. Então, só aí já aumentou 1 milhão a mais, 1 milhão e pouco a mais da folha salarial do Santos. Fora outros tantos de jogadores que o Santos contratou, né? Nessas situações de pressão financeira, o clube costuma recorrer às vendas de suas revelações, como fez ano passado. O Santos foi bem sucedido ao arrecadar 207 milhões em vendas de jogadores na última temporada. Só que, ao mesmo tempo, o Santos teve custos de 80,7 milhões nas transferências desses atletas entre porcentagens e comissões. Ou seja, o ganho líquido do clube foi de 127 milhões. Gente, o Santos aqui ficou com 60% do que o Santos vendeu. 40% foram para a mão de empresários. É inacreditável, cara. É inacreditável. É certo que com o Neymar e a Série A haverá um aumento das receitas do Santos durante a temporada de 2025. Tudo bem, haverá no quesito televisão. Mas quem o Santos vendeu esse ano? Quem? Que jogador que foi vendido por uma bala que vai cobrir o rombo desses 166 milhões de déficits aí? Quem? O Santos vendeu o Lucas Barbosa por pouco, vendeu o Jair. Mas todos esses caras o Santos já usou na revenda
do Roleiser, na compra do Roleiser e do Tassiano. Então é como se tivesse entrado zero. Como se tivesse entrado zero hoje. O Santos está aí a quase 200 milhões de déficit nesse ano e continua gastando. Isso está refletido no balanço, inclusive com os recebíveis dos contratos de TV do brasileiro com a Libra Globo. Mas era insuficiente para bancar um nível de despesas por conta dos compromissos anteriores. A isso, o Santos acrescentou novos gastos. No balanço, o presidente Marcelo Teixeira reconheceu dificuldades financeiras, mas explicou sua estratégia. As metas para 2025 são arrojadas, disse o presidente. A gestão sempre priorizou o principal produto do clube, o futebol. As conquistas de títulos sempre pautaram nosso planejamento e o desejo da atual administração é o de buscá-los em 2025, já que no exercício de 24 foi o ano de construção. Ele está dizendo que está fazendo essas loucuras por conta de trazer títulos e com isso novas receitas. Hoje o Santos está na zona do rebaixamento. O Santos não passou da semifinal do Campeonato Paulista. E o Santos tem uma Copa do Brasil para disputar sem treinador. Porque já estreia no meio de semana sem treinador. Então, e ele fala aqui de título. Esse time que não ganha de ninguém, não ganha do Sub-20 do São Paulo. Então, gente, mas Rodolfo, com o Neymar, obviamente, vai aumentar a receita de televisão, porque o Santos está jogando mais na TV aberta. E vai aumentar também marketing. O Santos está fechando agora, fechou o maior contrato de patrocínio de toda a sua história. Primeiro que é o seguinte, é importante dizer. Eu vi alguns canais repetindo isso, que é uma verdade, é um fato. O contrato que o Santos assinou com a Bet7K é o maior contrato da história do clube. Contra fatos, não há argumentos. Só que os caras falam isso como se fosse um puta mérito do marketing, sendo que todo mundo, todos os clubes grandes do Brasil estão fechando seus maiores contratos de suas histórias. Por quê? Porque estamos vivendo uma bolha das bets no Brasil. As bets estão gastando como nunca. A Máquina do Esporte fez um levantamento há 2 semanas mostrando que o investimento das bets no futebol brasileiro em 2024 foi de 1 bi e em 2025 vai aumentar. Em 2025 vai aumentar consideravelmente, pode ser que chegue a 2 bi. Então o Palmeiras fechou o maior contrato da vida dele, o São Paulo fechou o maior contrato da vida dele, o Corinthians fechou o maior contrato da vida dele. E aí a gente tem que comparar os valores. Quando você olha os valores que foram divulgados, que o Santos está recebendo da 7K, são os mesmos valores que Inter e Grêmio estão recebendo da Alphabet. Só que o Inter e o Grêmio não têm o Neymar. O Inter e o Grêmio não estão no estado de São Paulo. O Inter e o Grêmio não têm o número de jogos transmitidos na TV aberta por conta do Neymar que o Santos tem e mais exposição de marca. Então o contrato que o Santos fechou com a Bet7K é horroroso. É horrível. É fraco. O Santos não consegue nem capitalizar um jogador que é o brasileiro, mesmo dentro ou fora dos esportes, com mais seguidores de todos, que é o Neymar. O Santos não consegue. O marketing do Santos, todo respeito, é pífio. Pode ficar bravo comigo, Neto. Pode ficar. Esse valor fechado para 7K é uma vergonha. É uma vergonha. Elogiar esse valor é um escárnio. Desculpa. É o maior contrato. Isso você olha o copo meio cheio. Todo mundo fechou o melhor. O Fluminense fechou o melhor contrato. O Botafogo fechou o melhor contrato. Todos os clubes do Brasil fecharam o maior contrato de suas histórias porque as bets estão gastando dinheiro a rodo. Ponto. Simples. Não é um troço difícil de se entender. Não é. E o contrato que o Santos fechou baseado nos valores dos seus rivais por um clube que tem o Neymar é ridículo. Rodolfo, mas a Bet não tem garantia de que o Neymar vai ficar. Então espera resolver a situação do Neymar para você fechar com a Bet. Mas Rodolfo, o Neymar pode ir embora. Então o Neymar pode ir embora mesmo? Então ele não está tão bem encaminhado como o Marcelo Teixeira falou que estava? Que inacreditável, não? Essa é a situação do Santos. E aí as notícias ruins, parece que elas só aumentam. A gente lê essa notícia pela manhã, era para eu ter feito um vídeo só disso, não tive tempo, o dia foi absolutamente corrido, as minhas sextas-feiras são bem corridas. E aí a gente vai acompanhando as notícias ao longo do dia. E hoje o clube divulga que renovou os contratos de João Schmidt e Kevson até 2027.
Ai, gente, olha, vou te falar, tô cansado. Eu preciso... Vamos lá, vamos por partes. O João Schmidt é um jogador horroroso? Não. Sendo bem honesto, é um jogador horroroso? Não. É um jogador útil? É. Você renovaria com o João Schmidt até 2027? Depende. Eu não conheço o contrato. Depende do quanto ele vai ganhar, de quanto vai ser de luvas, do quanto foi negociado, depende dos números. Eu acho que se o João Schmidt for um jogador para elenco, tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Mas, cara, assim, olha esse timing. Olha esse timing e o que ele representa. O João Schmidt, na minha opinião, e na opinião de muita gente, foi o maior responsável pela derrota no Clássico contra o São Paulo. Ele falha no primeiro gol com um erro de passe, uma saída ridícula. E no segundo gol ele sai correndo atrás do jogador do São Paulo que nem um trator, né? Assim, trator no pior sentido, lento, de uma tartaruga. E não consegue alcançar. E ali se constrói nas costas dele, que era o único volante no jogo mesmo. E acontece o segundo gol do São Paulo. Ele correndo que nem uma barata tonta, como já tinha sido nos outros jogos fora de casa. É impressionante como ele vai muito mal fora de casa. Nos jogos da Vila Belmiro, ele costuma jogar melhor porque ele costuma ter mais espaço. Não são todos os times que pressionam saída de bola, então ele tem mais espaço para poder dar a saída. Ele tem tecnicamente alguma qualidade, porém ele marcando, principalmente em velocidade, é muito ruim. É um jogador que a marcação dele é muito fraca. E aí numa semana que o jogador é o pior jogador em campo, numa derrota num clássico, que os 2 gols são em cima dele, de erros dele, o clube divulga uma renovação. Qual é o recado que você passa para os outros jogadores? Foi premiado. Ou seja, você se acostuma com a mediocridade. E outra, eu falei aqui que talvez renovasse, dependendo dos números do contrato, eu não conheço, eu posso mudar de ideia, ver que os números são altíssimos, que o salário é muito alto. Se isso acontecer, obviamente eu mudo de ideia, mas quando a gente pensa até 2027, a gente está em 2025, a gente está falando de final de 27, a gente está falando de uma renovação de 2 anos e meio. São mais 2 anos e meio de Schmidt no Santos, que tem 31 anos. Tem 31 anos? Qual a idade dele? Deixa eu só confirmar aqui. E dá para não falar besteira. Idade João Schmidt. Vamos ver aqui. 31 anos. Então ele vai jogar, ele faz aniversário em maio, ele vai fazer 32 agora em maio, daqui menos de um mês, ele faz dia 19 de maio, então ele vai ter 32. Ele vai encerrar esse contrato com o Santos com 34 anos. É uma idade mega avançada? Não é. Mas esse é o clube que a gente quer ser? O clube de João Schmidt? É esse o futuro que a gente quer dar para o Santos? A gente quer o João Schmidt no elenco? É isso que a gente está buscando como identidade? Porque ainda mais essa semana que a gente anunciar isso, sinceramente, gente, eu não sei. Eu não sei. Será que no Santos não consegue contratar ou formar nenhum volante melhor que o João Schmidt em 2 anos e meio? Prefere renovar com um jogador que tudo bem, é titular hoje, mas é absolutamente contestado pela torcida. E aí você vai no post do Santos anunciando a renovação com o João Schmidt e vai olhar os comentários, é só paulada. Olha a desconexão do Santos e também do departamento de comunicação do clube com relação à própria torcida. E aí o Santos também anuncia a renovação do Kevson. O Kevson, gente, tudo bem, o Kevson tem 20 anos, é uma situação diferente. Mas o Kevson, dos laterais esquerdos que o Santos formou, que jogaram no profissional nos últimos tempos, ele é o pior dos 3. Ele é inferior ao Lira. Ele é inferior, muito inferior ao Lira. Muito inferior. Ele é muito inferior ao Souza. E aí assim, se o Santos tivesse recebido uma proposta de empréstimo para o Kevson. Vamos emprestar o Kevson. E aí você amplia o contrato dentro do empréstimo para não correr o risco de perder o jogador de graça? Tudo bem. Mas não foi o caso. Como o Santos anuncia a renovação do Kevson, é porque o Santos considera que o Kevson tem que fazer parte do elenco agora. E considera que o Kevson tem que estar à frente de Souza e de Lira. Olha o planejamento do Santos. Quem está cuidando disso? Quem está analisando isso? O Kevson, tecnicamente, é um jogador comum.
O Kevson tem uma jogada, ele é muito forte fisicamente, ele é muito rápido, ele vai e joga a bola na frente, tenta correr. Ele não tem jogada, ele não tem técnica, ele não tem drible, ele não tem nada. Por que que o Santos está renovando? Tudo bem, pode ser um contrato baixo, mas para que renovar esse contrato agora? Para quê? Qual que é o sentido? Para quê? Eu, sinceramente, não vejo por que essa renovação. Não vejo. Então, assim, parece que a notícia ruim é sempre a próxima. E aí a gente viu a última notícia ruim do dia, que é o Gabriel Bontempo, quando voltaria para sua posição de origem, que é onde eu mais gosto dele jogando, que é na meia direita, tendo menos preocupações defensivas, ele vai ter que recuperar o corredor, vai ter que acompanhar o lateral, tudo isso é muito importante. Mas um volante, talvez a principal função do volante seja defensiva. Embora ele tentasse cumprir, né? Mas gosto muito mais dele como meia direita do que como volante. E o Caixinha começou a colocar ele como volante e testou Veron, testou Tassiano ali, o próprio Rolezer com o Caixinha jogava ali. Com o Rolezer jogando de 10, sem o Neymar, e jogando bem, jogando muito bem contra o São Paulo, o Caixinha, ou o Neymar, né? Ninguém sabe quem escalou esse time, colocou o Bontempo de volta na direita e deu a sustentação com Pituca e Schmidt. Eu não gosto disso. Eu tiraria um dos dois para colocar o Rincon. E com o Guilherme na esquerda deveria ser o Barreal, mas o Barreal também sentiu lesão na coxa com o Tiquinho na frente. Porra, aí, bicho, a gente fica sabendo que o Bontempo sofreu uma lesão, sentiu a coxa e o time treinou com o Verón. Ele não tá oficialmente fora do jogo, mas assim, muito difícil ele jogar. A gente não sabe o grau da lesão, deve fazer exame e tomara que seja um simples edema, que ele fique uma semana fora, mas volte pelo menos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas assim, triste, porque ele é o melhor jogador do Santos na temporada, tecnicamente falando. É o cara mais regular do time. Então você tem o César Sampaio, que vai pro seu terceiro jogo na carreira, o Santos totalmente desfalcado de Neymar. Agora perdeu o Barreal e perdeu o Bontempo. Perdeu 3 opções para frente que seriam titulares desse time. Se os 3 estivessem à disposição, os 3 seriam titulares. Eu acho que o Rolezer iria pro banco, ia ser Barreal de um lado, ia ser Neymar centralizado e o Gabriel Bontempo do outro. Eu acho, posso estar errado. Então, assim, é uma maré de más notícias. E aí vai dificultando, porque o Bragantino vem de 3 vitórias consecutivas. Se o Santos perder do Bragantino, fica difícil sustentar a permanência do César Sampaio por mais muito tempo. Só que aí o Santos tem que fazer o quê? Pagar o Caixinha. Da onde o Marcelo vai tirar esse dinheiro, gente? 20 milhões de reais para pagar o Caixinha que não aceita receber a parcelado. Quer receber à vista. Vamos ver, pode ser que o acordo ainda saia. Mas hoje ele tá com a faca e o queijo na mão. E quem estipulou essa multa? Pedro Martins. Quem assinou? Marcelo Teixeira. Lembra daqueles 161 milhões de déficit que eu falei? Bota mais 20 na conta. Gente, 20 milhões de multa para um treinador da categoria do Caixinha, isso é um crime. Sabe o que isso significa? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. O Caixinha ganhava, uma conta matemática besta. Calculador, o Caixinha ganhava 450 mil no Red Bull Bragantino, certo? Beleza. Então vamos fazer a conta aqui vezes 13, contando o 13º salário. Sabe quanto que ele ganhava por ano para treinar o Bragantino? 5,8 milhões de reais por ano. Esse era o salário do Pedro Caixinha no Bragantino. Estima-se que o salário dele no Santos é de 1 milhão de reais. Era de 1 milhão de reais por mês. Ele trabalhou no Santos 3 meses completos, mais metade 3 meses. Vamos tirar março dessa conta. Então ele ganhou aqui 3 milhões do Santos. Fora a luva que ele deve ter ganhado. Só não tem informação, então não vou colocar na conta. Então vamos imaginar que ele ganhou 3 milhas já no Santos. Agora ele vai ganhar 20 milhões, certo? Então são 23 milhões. Sabe o que isso representa? Ele em 3 meses no Santos ganhou o equivalente ao que ele ganharia em 4 anos no Bragantino. É simplesmente isso. O Caixinha trabalhou 3 meses no Santos e ele vai ganhar do Santos o que ele ganharia em 4 anos de trabalho no Red Bull Bragantino.
O Red Bull Bragantino, que tem investimento de fora, que é uma SA, e o Santos, que é um clube do seu associado, que ninguém tem responsabilidade, não sai do bolso do Marcelo, não sai do bolso do Pedro Martins, sai do bolso da instituição. Esse clube vai pagar praticamente 4 anos de salário para o Pedro Caixinha por conta de 3 meses de trabalho. Para o Pedro Caixinha. O Marcelo Teixeira vai quebrar o Santos. Ou ele vai quebrar o Santos para tentar ganhar um título e todo mundo lamber o saco dele, dizer, ô meu presidente, só você é campeão aqui, e foda-se as finanças, porque esse é o modus operandi de todos os clubes brasileiros, pouco se olha para essas questões. Ou ele não vai ganhar nada e vai vender o Santos a preço de banana para qualquer um. Talvez até pro pai do Neymar. É isso, gente. Simples assim. Ele não vai aceitar sair por baixo. Ele não vai aceitar sair que nem o Rueda de cabeça baixa, sem saber onde ele tá, não aparece mais. De duas uma. Ele vai sair, vai vender o Santos, ou ele vai ganhar título e vai, nossa, só eu sou campeão. Então assim, tá mais perto da primeira do que da segunda hoje. Né? Então eu vou te falar, tá difícil de acompanhar o Santos, é uma vergonha esse clube, é uma vergonha essa direção. Esses caras estão destruindo o Santos Futebol Clube. E para ajudar, as notícias da bola, do futebol, não colaboram. O momento é péssimo. O departamento de futebol do clube, departamento médico do clube, tá numa fase ruim, porque o Santos tem jogado menos que os seus adversários e os jogadores têm se contundido fisicamente nos músculos. E aí, assim, o Neymar, beleza, o Neymar é um caso à parte, fazia a preparação lá com os seus subordinados, seus funcionários, porque é isso que são, né? Ricardo Rosa e o Martini lá, que é o fisioterapeuta dele. Se ele quiser dar um gato, ele dá. Agora mudou um pouco isso. Mas o Barreal e o Bom Tempo se lesionarem dessa forma, com a quantidade de jogos que o Santos está fazendo, mostra que está tudo errado. E aí não é só departamento médico, mas é comissão técnica, carga de treinos. O que se sabe da carga de treinos? O que tem o César Sampaio de informação com relação a ele preparar treino de uma equipe, sendo que ele nunca foi treinador, pensando na saúde física do jogador? Qual que são as informações, onde ele estudou, onde ele aprendeu? Se ele tivesse em qualquer outro país, ele nem poderia ser técnico, precisa de uma carta de recomendação de cursos para ser técnico. Aqui no Brasil não precisa de nada. Se o Marcelo Teixeira quiser me contratar, Rodolfo, treina um time amanhã, tô lá, tô treinando, tô dando treino e foda-se, vou pro pau. Porque não precisa de nada. É um cargo amador. Amador. E tem gente que ainda defende. E vai defender ainda mais se vencer o Red Bull Bragantino. Se encaixar umas 3 vitórias, meu amigo, vocês podem parar, cortem aqui. Se o César Sampaio encaixar 3 vitórias seguidas, ele vai virar aí o Rinos Mitchells do Santos. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso, porque torcedor, o que importa é ganhar. Entendeu? Aí depois perdeu, aí virou pardal, aí virou estagiário. É sempre assim. Não se tem convicção de nada. E o Santos hoje é o retrato de sua torcida. Não tem convicção de nada. O torcedor, tudo bem não ter convicção. O torcedor é torcedor. Tem que se preocupar com a bola entrar ou não entrar. Agora a diretoria agir dessa forma é uma tristeza, gente. É uma tristeza absurda e eu não sei mais o que falar. Eu não consigo mais gritar, ficar puto, xingar. Não dá. Só tô cansado. Só tô muito cansado. A gente vai se falando. Grande abraço. Até o próximo vídeo.